Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas questões, aquelas perguntas, aquelas ideias que são levantadas aqui no canal durante a semana e que no domingo, hoje, dia 4 de agosto de 2024, a gente conversa sobre isso. Isso porque nos dá a oportunidade de nós melhorarmos as nossas informações, os nossos aprendizados sobre justamente a parte de investimentos, em particular na nossa Bolsa de Valores. Eu vou começar aqui pelo Bolsa Gorda com relação a este vídeo que foi feito aqui. Ele é sobre a Auren, mas aqui embaixo aqui eu converso também sobre a Irani. Eu fiz uma passada muito rápida só para coletar os dados nesse vídeo, para fins de construir lá no final a tabela de indicadores fundamentalistas, onde eu faço comparações de empresas, em particular aqui no setor de celulose. Então o Bolsa Gorda ele nos diz o seguinte: sou acionista da Irani, porém não imaginava essa queda no lucro líquido. Mas já vamos dar uma olhada nisso. Eu não tinha aprofundado quando eu fiz aquele levantamento, eu foquei mais na Auren. Imaginava que o mercado de papel e embalagem fosse mais resiliente e houvesse maior demanda pelos produtos, o que impulsionaria os futuros repasses. Agora eu já sei que esse setor necessita de muito CAPEX e sofre com ciclicidade. Eu acho que a questão aqui está em torno da ciclicidade. Depois eu fiquei em dúvida, será que eu cheguei a mencionar o setor como um setor cíclico? E se eu mencionei, eu peço minhas escusas, porque na realidade não é um setor cíclico. Tá? Ou pelo menos não é considerado, embora ele sofra com alguma ciclicidade. Então pode ser que lá no vídeo eu tivesse acabado por mencionar desse jeito, não dando a real conotação que precisa ser dado para o setor. E por falar em setor cíclico, eu me socorri aqui do Copilot, que é a inteligência artificial gratuita da Microsoft, funciona bem dentro do Edge, que é parecido com o Chrome, né? É só o navegador da Microsoft. Então, eu fiz a pergunta lá, o que é o setor cíclico? E ela me diz o seguinte, setor cíclico, na economia, ele é caracterizado por empresas cujo o desempenho está fortemente influenciado por variáveis econômicas, como, por exemplo, inflação, taxa de juros e aqui, no caso, variação cambial. E, evidentemente, que setores que dependem da questão da variação cambial não é que eles sejam de fato cíclicos, mas eles podem sofrer com alguma ciclicidade. E óbvio que esses setores, eles costumam ser impactados por crises e flutuações econômicas. E aí vai citar ali alguns exemplos. E dê uma olhada aqui, que inclusive eu fiz uma questão aqui, até para confirmar, né, a minha posição. Se a Irani estava dentro de um setor cíclico. A Irani está relacionada com o setor de papel e celulose, que é considerado um setor não cíclico. O setor não é cíclico, tá? Mas dentro daquele contexto pode ter alguma ciclicidade por conta do fator como, por exemplo, a variação cambial que eu levantei ali. Isso significa que o desempenho da Irani não é tão sensível, pode ser pontualmente, tá? As flutuações econômicas quanto aos setores cíclicos. E lá em cima estão citados esses setores aí. Empresas desse setor geralmente têm demanda mais estável, independentemente das condições econômicas. E aí, eu avancei aqui na questão do diálogo com a inteligência artificial e eu perguntei se ela podia ser afetada pela variação cambial. E sim, ela pode ser afetada, por exemplo, devido às questões aqui, em particular de importações, por conta de insumos, que, entendo flutuações na taxa de câmbio, pode afetar os seus custos ou receitas. E, eventualmente, com endividamento em moeda estrangeira. Eventualmente, porque depois nós vamos dar uma olhada, será que tem moeda estrangeira da Irani afetada? Justamente o dólar, né, que na última sexta-feira chegou a bater perto dos R$ 5,80 e voltou para R$ 5,73 e tem um indicativo muito forte de que talvez até ele avance mais ao longo deste ano. Mas o fato é que a Irani
ela teve uma queda aqui no lucro líquido. Então, talvez tentando tranquilizar o Bolsa Gorda e outros investidores da Irani, que foi devido a efeito não recorrente no ano anterior, então está reportando a 2023, com a maior depreciação e, aí é que está, maior variação nos seus ativos biológicos. Isso aqui a gente chegou a levantar durante os dados ali, porque eu não aprofundei nesta apresentação, e até disse, né, que eu não ia acompanhar a apresentação da companhia, mas aí com aquele levantamento eu fiquei feito pelo Bolsa Gorda, eu fiquei com essa dúvida de alguma coisa. Eu fiquei apenas nos dados fundamentalistas e deixei para quem era investidor que procurasse esse aprofundamento. Mas veja aqui, ó, que a gente já olha aqui com relação ao lucro líquido, o que é recorrente está marcado em verde, ele está aqui em cima, e o não recorrente foi execução fiscal e ICMS, então ele está falando aqui, ó, do segundo trimestre de 2023. E também não recorrente, crédito de PIS/COFINS. Ou seja, isto aqui era certo que não voltaria a afetar durante o segundo trimestre de 2024, que ficou, veja, aqui ó, neste patamar. O restante, sim, é o recorrente que que levou a essa queda no lucro líquido da companhia. Também tem outras informações aqui que eu achei relevantes, mas aí são por segmentos, né, coisas muito prováveis. Veja aqui no segmento papel e embalagens sustentáveis, teve aqui uma redução dos preços médios em relação a 2023, isso aqui também é um fator que afetou, porque você viu lá que o lucro líquido no recorrente também diminuiu. Também houve um aumento de 28% no preço das aparas, impulsionados pelo quê? Pelas chuvas no Rio Grande do Sul em maio. Então veja que esse fator ele não é preponderante, mas o fator climático também, que não está puramente atrelado à economia, mas tem a sua ciclicidade. E aqui, no caso do segmento de resinas sustentáveis, houve uma queda nas vendas e preços médios devido ao mercado internacional e ao câmbio. Aí aqui sim, então ele tem alguma ciclicidade, né, pequena, que foi justamente na parte cambial, e aqui nós estamos falando das aparas. Também é importante a gente olhar aqui o endividamento da companhia, porque o que está vinculado com moeda nacional é a grande maioria, 98%, e só 2% com moeda estrangeira. Portanto, existe alguma ciclicidade, mas no geral é um setor considerado estável. Então ele é mais resiliente sim, e ele, claro, vai sofrer aqui com alguma ciclicidade. E foi nesse sentido que eu estava tentando mencionar. Se eu falei em setor cíclico, eu peço escusas, eu não voltei lá para ver o vídeo, porque são muitos vídeos que são produzidos, então eu peço escusas porque realmente não fui com o sentido de colocar o setor como cíclico. A outra questão foi colocada aqui pelo Guilherme Duarte. Então ele coloca o seguinte, ó, pelo tamanho da empresa, está falando aqui do IRB-RE, e pela reversão do prejuízo que está fazendo, é uma tremenda oportunidade. Deixa eu marcar aqui. Tremenda oportunidade. Para o longo prazo. Eu acho que eu vou nessa linha aqui, concordando. Não pensar em dividendos tão cedo, mas no futuro com certeza será uma boa pagadora de proventos. Quem pegar a oportunidade vai surfar em particular na subida. Na realidade, com relação à IRB, o que acontece? É que quando houve grandes players, não foi só um, houve mais do que um, eu já mostrei os dois aqui no canal, então só não quero citar os nomes, mas um num determinado momento e outro grande player depois de passado um outro período. Eu não olhei para esses grandes players, mas eu sei que eles levaram muita gente a andar junto. Isso aí está acontecendo, sabe, com qual empresa atualmente? Com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então um grande player entra e as pessoas vão como uma horda sobre aquela ação, sobre aquela empresa. Isso pode levar a alguma decepção se você não está entendendo. A empresa, né, não está entendendo, e também o momento em que se está fazendo o investimento e porque a visão
do grande player não é a mesma coisa que nós, enquanto pequenos investidores. A forma como eles enxergam é diferente da forma como nós enxergamos. Então, por isso que às vezes a gente tem que ter algum cuidado. Específico no caso do Banrisul, a gente já vem comprando ações do Banrisul há muito tempo, são muitos anos comprando ações do Banrisul, mostrando aqui no canal, nós chegamos a comprar a R$8 alto a ação do Banrisul. E hoje está a 11,20 aproximadamente, e numa respingada que der já temos ordem válida até o cancelamento, ordem VAC, que se acontecer, vamos comprar mais Banrisul, principalmente abaixo de 11. Então, mas nós temos uma visão do pequeno investidor e não do grande player. No caso específico do IRB, grandes players levaram pessoas a tomar decisões precipitadas, não tem o mesmo fôlego, não tem o mesmo espaço que eles têm, não tem as mesmas informações, inclusive. Muitas vezes esses grandes players faz parte da negociação, eles são, não sei se a palavra assediado seria forte, mas eles são procurados para fazer investimento justamente porque eles acabam qualificando essas ações e elevando o patamar dessas ações, que não é o nosso caso, nós nem conhecidos somos, na verdade. Então, muita gente vai junto e acaba lá no final fazendo um negócio ruim porque não tem a mesma visão, nem mesmo potencial. Teve muita gente que botou capital muito forte acompanhando esses grandes players e acabou se dando mal. E aí eu concordo com a parte aqui que fala em oportunidade, no sentido de que apenas um pequeno ou uma pequena parte do nosso patrimônio é colocado nisso, e não uma parte significativa, vendo ali uma oportunidade. Mas isso só depois que a companhia mostrou claramente que ela tinha um processo aqui ele chamou de reversão do prejuízo, mas na verdade foi uma reestruturação que foi feita na companhia, foi um turnaround que a gente chama, né? E por conta disso a gente viu, começaram a aparecer os primeiros resultados. Ainda existe, por exemplo, prejuízos acumulados. A companhia já mencionou em exercícios passados, vamos ver se vai mencionar agora de novo, e ainda tem fatores que estão por influenciar principalmente a sinistralidade, que foi a catástrofe natural do estado do Rio Grande do Sul, e nós vamos dar uma olhada como é que vão ser esses impactos. Por enquanto, em maio foi muito pequeno. É necessário ver os resultados de junho, que vai mais ou menos acontecer quando a companhia for apresentar os seus resultados. Ela está lá embaixo, em R$ 28,60 aproximadamente, no fechamento de sexta-feira, que foi dia 2 de agosto, indicando que se a gente levasse lá para frente, ou melhor, lá para trás, quando grandes players estavam comprando a R$ 3,50, nós não compramos esse valor, achamos até exagerado. Nós fomos comprar abaixo de R$1, e como a ação ela teve aquele grupamento de 30 ações para uma, ou seja, se a gente pensasse em termos de R$1 por ação, nós compramos essas 28 que está hoje, estaria cotada a menos de R$1 o preço da ação, é R$ 28,50, R$ 28,60. Então, quando compramos de novo, estamos comprando abaixo de R$1, mesmo valor que estávamos comprando lá na frente. Ou seja, assim que realmente começar a aparecer os resultados, tem uma propensão ao crescimento da ação e provavelmente um futuro pagamento de proventos, mas lá para o ano, eu já estou colocando o ano de 2026. Eu compro muito pouquinho, o valor colocado é muito pequeno. Só que, claro, né, quando eu cheguei a comprar a ação trazida a preço presente ali perto dos R$22, R$23, o que acontece? Qualquer subida faz ela estourar em termos patrimoniais. Que muito provavelmente deva acontecer. Uma ação que já chegou a bater a R$55. E o preço natural dela deve ficar lá no entorno dos R$100, olhando para o IRB. Então é nesse sentido que a gente vê como uma oportunidade. E se ela não se tornar uma evidente pagadora de proventos, só pela valorização, de repente, vale migrar para uma outra ação. Mas eu acredito que isso só deva acontecer lá para o ano de 2026, não havendo nenhum efeito grave sobre a nossa economia, principalmente
com esse governo ridículo que nós estamos enfrentando nesse momento, junto com todas as pataquadas que vem fazendo. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, nosso vídeo de domingo, que a gente debate esses assuntos, nós aprendemos, porque sempre nos leva a procurar mais informação, fazer uma construção melhor, verificar se alguma coisa que a gente disse no passado precisa ser revista hoje. Se eu disse em relação ao Irani é necessário uma revisão, sempre fazendo as minhas escusas, e se no caso do IRB o nosso direcionamento acabou levando alguém para algum caminho, porque a ideia não é que a pessoa compre a ação, mas que veja o que a gente está fazendo, principalmente com a nossa mentalidade de pequeno investidor. E isso sim faz com que a gente compartilhe informações. Então veja que temos uma expectativa em IRB e acredito que ela, à medida que o tempo vai passando, né, ela vai cada vez mais se confirmando e nos dando uma tranquilidade, uma segurança em relação tanto ao patrimônio quanto às receitas que nós temos por obter. Lembrando, é uma ação de oportunidade, com efeito de muito longo prazo, então não adianta ter grandes expectativas agora no curto prazo. Houve quem acompanhou grandes players comprando e acabando vendendo no prejuízo. Não é o caso aqui ainda do canal e nem acredito que isso deva acontecer, justamente porque nós tomamos todas as precauções e não acompanhamos simplesmente por essas opiniões que nós acreditamos não estão ainda em compatibilidade com o pequeno investidor. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.